Boa noite a todos. Vamos dar mais um vídeo aqui no Facebook, nessa nossa série de relacionamentos, né? Em função de essa semana nós estarmos conversando e falando sobre a questão das pessoas não se apavorarem em função de uma dificuldade qualquer que tenham, de um compromisso que não possam atender, né? E isso gera um conflito interno e as pessoas deixam de pensar, né, naquilo que vai precisar ser feito e ficam se ocupando da situação como um problema. Então, esse vídeo vai ser gravado à disposição no YouTube durante todo o tempo, né? E esse tema de hoje é exatamente isso, que muitas vezes as pessoas não se percebem ou não se apercebem, né, como costumam dizer, de que uma situação de crise, seja ela qual for, seja ela de que maneira aparece, ela exatamente quando se está desequilibrado, a gente se deixa levar pelo problema, pela situação difícil e focamos o problema e não a situação, como podemos resolver. Nós temos soluções para tudo, né? Se não tem solução, solucionado está, porque aquilo já seria uma definição de não solução. Então, essa é a questão principal. A gente vai ter um problema em que essa solução não ocorre de imediato, mas às vezes tem caminhos a seguir. Então, a última coisa que precisamos fazer para, em qualquer situação de dificuldade, é se apavorar, se irritar, abrir conflitos com pessoas. E há uma tendência natural que, num momento de situação difícil, a primeira coisa que se faz, e de forma equivocada e errada, porque não encontra caminho, é buscar culpados. Não se busca culpados, se busca as soluções. E também não se fica levando aquela situação para um lado negativo, de que aquilo não devia ter acontecido, que agora como vai ser, como é que eu vou resolver. Então essas situações ocorrem constantemente nas nossas vidas e o caminho que devemos ter, primeiro, é olhar aquilo que aconteceu. Não foi o que se esperava. Não adianta culpar alguém. Também não adianta se culpar, não adianta ficar com aquela alimentação da culpa. Isso é a última coisa que a gente pode fazer. Pela questão magnética. O universo é magnético. O universo conspira a seu favor, mas não quer dizer que vai fazer tudo o que você precisa ou tudo o que você quer. Essa é uma expressão muito mal entendida pelas pessoas. O universo conspira a seu favor porque ele vai fazer o que você está pensando. Então, daqui para frente, não pense que tudo vai acontecer de bom comigo. Se você não ajudar com os seus pensamentos, com as suas atitudes, que aliás a atitude fala muito mais alto até que os próprios pensamentos, porque você segura a situação e se fixa na solução. O que eu posso fazer com os recursos que eu disponho nesse exato momento para vencer uma situação difícil? Seja ela qual for, nós podemos aqui dar 1000 exemplos, e isso acontece na vida de todos nós. Situações de dificuldade, situação de esquecimento de um compromisso, né? De um acidente que altera tudo, né? Você está indo para uma viagem, daqui a pouco tem um acidente, a viagem muda de figura, né? Vamos ter que ver o que aconteceu, se há algum ferido, se há alguém que tenha que merecer uma atenção imediata e pensar no que fazer. Porque quando a gente se deixa levar pelo emocional, obviamente não encontraremos a solução. E aí envolve
aspectos do próprio espírito da pessoa, da própria forma de lidar com as coisas. Uns são mais agressivos, outros mais tolerantes, outros mais compreensivos, outros se deixam levar por uma depressão imediata, por não estar conseguindo alcançar o que havia sido planejado, e isso é tudo que não pode acontecer. Você se deprimir por uma situação que foi criada, seja por você mesmo, uma situação sua, pessoal, até mesmo uma culpa objetiva, mas a gente não deve se culpar se criticando, se arrependendo das coisas que fez. O arrependimento é o ensinamento. Você vai ver que aquilo que foi feito daquela maneira, numa próxima vez você não vai fazer daquele jeito. Mas no momento você tem que parar, dar aquela parada e pensar naquilo que você deseja resolver. Né? O que eu tenho agora, o que eu vou fazer. Né? Eu estava com a garrafa, com a jarra, para botar uma bebida para os convidados. A jarra quebrou, você vai chorar que não tem mais jarra, não tem mais bebida para suas visitas e tal, mas haverá sempre um jeito em que você vai usar outra forma de servir a bebida. Né? Então você vai pensar, como é que eu vou servir? Vou servir diretamente nas xícaras, né? Se for um chá, né? Ou vou dar outra coisa, mudar ali aquela noite. Isso tudo é uma questão de você parar para pensar. Então a parada, ainda hoje saí de uma aula que estávamos dando e falamos na arte de parar. A arte de parar é fundamental. Há momentos que a gente deve dar uma pausa. E quando a situação é uma situação difícil, que ocorreu, foi momentânea, que vai causar repercussões naquele momento, a primeira coisa que você tem que fazer é parar, é não pensar em nada. Ah, mas aí eu tenho uma urgência para resolver, cada minuto que eu perco é mais problema. Tudo bem, mas se você não der uma parada, que não seja de 1 minuto, que seja de 30 segundos, é desligar totalmente. Vamos deixar a poeira baixar para avaliar o que aconteceu. Vamos ver o que podemos fazer para solucionar aquilo que aconteceu naquele momento. E aí sim, nós vamos, com essa parada, abrir nossos canais com os planos maiores, com o magnetismo cósmico, que vai trazer para você novas leituras daquela situação. Vai permitir a você escolher o caminho que vai seguir. Qual a opção que você vai fazer? Eu estou falando, como eu disse no início, de infinitas possibilidades, infinitas condições. Não é uma coisa que um exemplo simples vai dizer, porque cada situação é subjetiva também. A forma como se aceita aquele transtorno que ocorreu de repente. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Né? O que é problema para outro é até solução. É aquela história, eu por causa disso não vou fazer aquilo. E de repente aquilo que você ia fazer não seria tão bom, embora estivesse no seu planejamento de fazer. Então isso que eu digo, é parar, avaliar, olhar o que está ao seu alcance e aí começar a estabelecer as suas prioridades em cima daquilo que você pode fazer e não do que poderia fazer. Esse é outro problema que se soma ao problema anterior. É acharmos que se tivéssemos isso, faríamos aquilo. Isso é perda de tempo. Essa sim é perda de tempo. E ficar imaginando o que não tem. Você teve um acidente com o carro. Se o carro não se acidentasse, ia ser muito bom, porque eu ia fazer alguma coisa. Então isso é que a gente precisa conhecer melhor, né? Entender melhor e começarmos então a correr, não
contra o tempo, mas em verificar aquilo que tem em suas mãos para diminuir danos, para fazer diferente o que você ia fazer de uma forma, e você vai ver que tudo vai se resolver. Então, essa arte de parar, essa calma, essa tranquilidade nos momentos difíceis é que vai ser o diferencial daquilo que você quer resolver. E lembre-se, isso que eu estou falando é uma coisa concreta, não é uma ideia, não é nem um princípio religioso, é um princípio cósmico, magnético. O universo é magnético. A onda que sintonizamos é a onda que nós vamos surfar. Então, se você imagina algo que vai acontecer e que aquilo é muito ruim, etc., etc., esse tipo de onda é a onda que vai prevalecer. E no momento que você vai pensar naquilo que você quer resolver, mas para pensar, então você começa a ver as diversas soluções que estão ao seu alcance, porque não adianta tentar solução que não está ao seu alcance. Então você vai ali naquele momento de reflexão, e pode estar certo, às vezes 1 minuto é suficiente para você despertar para alguma coisa, que tudo pode ser feito diferente. As invenções foram feitas para encontrar novos usos para antigos produtos e novos produtos para antigos usos. O que quer dizer isso? Eu tenho uma determinada coisa na mão e eu posso fazer alguma coisa eu posso fazer algum produto, algum invento com isso que eu tenho na mão, o que eu tenho à mão, né? Mas o que você tem que fazer? Parar, meditar. Meditar é não pensar, deixar a poeira baixar naquele momento de dificuldade. Ah, mas há uma urgência para resolver. Beleza, você vai parar o tempo que puder para avaliar o que pode fazer ou o que pode ser feito. Não é ficar pasmo. A parada, quando a pessoa está pasma, ou seja, ela não toma iniciativa, essa também não serve. Porque o pasmo, ele paralisa as soluções. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você relaxar, deixar que as coisas baixem o seu nível, e aí você vai avaliar primeiro qual a urgência de cada coisa. Não, mas eu tinha que chegar em tal hora, em tal lugar. Mas você já pensou se aquele compromisso vai alterar substancialmente alguma coisa? Será que se você conversar com quem você tinha um compromisso, não seria em si a solução? E às vezes a pessoa até gostou que você não aparecesse porque ela teve outras coisas e que naquele momento, como diz, caiu como uma luva a reunião não ser feita para outra pessoa e que você ficou todo preocupado ou preocupada com essa situação. Não vai acontecer a tal reunião, o tal compromisso, etc. Então, às vezes você pode, numa simples ligada para alguém, dividir com esse alguém, seja a pessoa envolvida na situação ou não, mas para te dar uma ideia do que pode ser feito ali com o que você tem na sua mão, com o que você tem como recursos para fazer. Mas não importa se há um determinado recurso, um telefone celular, alguma coisa você tenha deixado em algum lugar. O que importa é que você seja uma pessoa serena. Naquele momento, o diferencial vai ser a sua serenidade. Então, já citei aqui várias coisas para você não fazer. Não se culpar nem culpar ninguém. Não reclamar o leite derramado. Não reclamar que poderia estar fazendo outra coisa. Ou poderia não ter acontecido. Nada disso vai resolver nada. Vai ser apenas a perda de tempo que você vai ter para chegar à solução final. Então, se você conseguir manter essa serenidade, e isso é sabedoria, você vai ver os seus saberes
vai ver as suas possibilidades, vai avaliar a gravidade da situação, porque às vezes ela está na sua cabeça. Por isso que eu falo e repito sempre, na vida não existem problemas, na vida existem situações. O problema é o que está na sua cabeça. Então, gente, é isso que eu quero passar para vocês, né, nesse momento, exatamente para termos, né, em mente a necessidade da serenidade na vida em qualquer circunstância, em qualquer momento. A serenidade é fundamental. E a parte da parada, de pensar, de refletir. Eu tive um problema financeiro. Tudo bem, não vou dizer que é agradável você ter o problema financeiro, mas você vai avaliar o dano que teve e a possibilidade de recuperar aquilo. E essa possibilidade, na serenidade dos seus pensamentos, você vai encontrar a forma de conseguir. Com certeza. E o magnetismo cósmico vai funcionar a seu favor, porque o seu pensamento, as suas ações, as suas atitudes estão a seu favor. Essa é a questão. A gente não tem, muitas vezes, a própria atitude no sentido positivo do que a gente precisa ou que a gente quer. A nossa própria atitude, atitude de guerra, atitude agressiva, atitude revoltada, tudo isso você não vai levar para lugar nenhum. Absolutamente nenhum. Ao contrário, só vão dificultar o solucionamento da situação. Você vai ver que eu não falo problema, porque não existe problema, existem situações. O problema é o que está na tua cabeça. Então, na hora que a tua cabeça muda o enfoque daquilo, deixa de ser problema. E você deixar de ter o problema já resolveu o problema. Porque a situação você vai buscar caminhos para compensar aquilo que deixou de ser feito, ou reduzir danos, ou se compensar de alguma coisa que possa substituir aquela situação difícil. Então é isso que eu quero desejar para vocês, esse pensamento nas suas relações. Seja sereno, seja serena. Serenidade é sabedoria. Seja sábio, seja sábia em qualquer situação de vida. Você vai ver que você resolve os problemas, que é o que está na tua cabeça, e vai encontrar caminhos que são muitas vezes alternativas que foram criadas para uma coisa muito melhor na sua vida em função daquela situação que você chamou de problema. Tem isso também. Às vezes os encontros e desencontros que a gente tem são causados por situações adversas. Por que a gente vai sempre considerar a adversidade um problema? Ela é uma situação. Eu queria fazer isso, tive um impedimento e não consegui. Será que isso é tão ruim mesmo? Ou será que, se eu avaliar bem, foi até bom não ter seguido aquele caminho que eu tinha planejado? E aí você muda totalmente o enfoque e começa a sintonizar as ondas magnéticas que vão trazer você para o sucesso e a felicidade. Porque isso tem a ver, antes de tudo, com a sua autorrealização, a sua libertação de conceitos e preconceitos, de rigores que não servem para nada. A gente tem que ter o rigor na nossa ética, na nossa moral também, se bem que a moral ela é mais maleável, né? Porque depende da moda, da situação, enfim, é muito circunstancial. Mas a ética não, é aquilo de não produzir conscientemente prejuízo a alguém. Isso é que é ética, é você ter essa consciência, né? A honestidade, por exemplo, é uma questão de ética, né? Então, quando você tem isso, não tem problema mais, porque você vai dar conta da situação em qualquer circunstância. E isso vai favorecer o quê? O seu relacionamento. Já fizemos muitos vídeos sobre o relacionamento
E nós vamos ver que o relacionamento em tudo na vida tem muito mais a ver com a nossa maneira de ser, maneira de agir, a nossa maneira de encarar as situações da vida do que propriamente algo que vem de fora para nós. A gente vai ser muito mais amado se for compreensivo. Pode estar certo disso. Ninguém ama uma pessoa extremamente agressiva, extremamente aborrecida com as situações e, óbvio, você vai também favorecer a relação de você com a vida, com as pessoas, com a parte afetiva, matrimonial, a parte de sociedades. Serve para todo tipo de relacionamento, não apenas para um. Você vai se relacionar com a vida, porque você tem posturas serenas, né? A serenidade é fundamental nesse caso. Então, minha gente, era isso que eu tinha para hoje. Essa semana foi a semana de se falar em não se apavorar nos momentos difíceis, né? E saber que a sua serenidade pode ser a diferença da solução do que você chama de problema. E o problema é o que está na sua cabeça. Então, o meu mais profundo namastê, que tenha paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. Que você alcance todos os seus objetivos e seja muito feliz. Meu mais profundo namastê.